você precisa saber hoje sobre o signo de Câncer? Signo de Câncer é um signo do elemento água, né? Emoção, por emoção. E a gente precisa entender também que o signo de Câncer ele vai falar muito do útero materno, né? Tanto é que o símbolo de Câncer é 2 gametas, né? Que vai falar do começo da gestação, né, do começo daquela concepção. Então, o signo de Câncer é um signo do elemento água e ele é muito emotivo, né? Ele guarda a emoção para si mesmo. Signo de Câncer, a gente também está dizendo aqui no nosso hemisfério que está começando o início do inverno aqui no nosso hemisfério. Então, isso traz um período a gente de ficar até um pouquinho mais emotivo, né? Alguns casos a gente fica até mais depressivo e a gente não entende porque a gente fica muito depressivo. Lembrando que quando a gente fala dessa energia mais depressiva, não significa que é somente o signo de Câncer. Todos nós temos o signo de Câncer dentro do mapa astrológico, né? E lá nessa área a gente pode passar por um período de um momento de melancolia. Signo de Câncer também vai falar, né, não só do começo da concepção, mas a gente pode falar de um começo de uma gestação de um projeto, né? Se você é empresário, está aqui, então sempre quando a gente começa um projeto, né, aquele projeto que está embrionário, né? Então a gente vai sempre começar num período aonde o Sol está em Câncer, ou a Lua em Câncer, uma Lua nova, uma Lua crescente, ou mesmo uma Lua cheia em Câncer, que a gente tem essa a habilidade, né? A gente tem essa força desse embrião, desse projeto ter um grande crescimento. Quando a gente olha também no nosso mapa, a gente vai olhar a nossa primeira fase da infância. Signo de Câncer fala assim, né? Como eu, criança, olho a minha família, né? Como eu, criança, né, canceriana, eu olho os meus pais, os meus irmãos ali na infância. Então, às vezes, a gente pode, como é água, emoção, a gente pode sim ter visões distorcidas. Porque o meu pai me trouxe um sentimento, a minha mãe me trouxe um sentimento, mas eu, todo emotivo, eu distorço o sentimento real, né? Isso ao longo da vida, olha, babado. A gente vai fazer terapia o resto da vida, né? Porque papai e mamãe não sabem do mapa do bebê, então a gente acaba tendo um monte de fantasia sobre o seio familiar. Então Câncer traz toda essa natureza, água, emoção, vida intrauterina, né? E quando ali no começo da concepção, se eu tenho alguns desafios, né? No começo da concepção, eu posso dizer que esse embrião também vai absorver esse sentimento na primeira fase. Então o Câncer sempre vai trazer essa natureza um pouco mais melancólica. Quando essa energia é bem trabalhada, eu posso dizer que o signo de Câncer pode também se tornar um grande executivo, né? Pode se tornar também um grande empresário, né? Porque ele tem essa força de nutrir os projetos. Então, o signo de Câncer é um signo muito forte. Quando a gente pode olhar o signo de Câncer de forma negativa, ele pode ter a energia da posse. Minha família, meu projeto, meu filho, tudo meu, olha, tudo voltando pro meu útero, né? E às vezes ele não tem essa percepção desse controle, que posso dizer que acaba virando um controle. Casos mais graves vai virar outras patologias. Signo de Câncer, é importante a gente ter essa clareza que nada é nosso, né? Tudo é do universo e tudo aqui na Terra tem propósito. Quando ele não tem essa clareza, o signo de Câncer ele pode ter problemas no estômago, né? Estômago alto, às vezes pode ter também alguns casos graves, né? De problemas de celíaca, né? Problemas celíacos, pode acontecer. Então é interessante a gente saber que a doença, ela não é um castigo, é uma revisão de rotas de comportamento que a gente tem que ter por nós mesmos. E dentro da astrologia a gente sempre vai falar sobre esse ponto. Um outro ponto importante sobre o signo de Câncer, que eu também gosto de compartilhar bastante, é o aprender a desapegar, porque o signo de Câncer é um dos signos mais apegados, como ele é útero, é tudo meu, e ele não consegue ter essa clareza do que precisa soltar. Isso pode trazer grandes problemas emocionais. E um detalhe também do signo de Câncer, né, é o ciúmes, né, é um dos signos que eu posso dizer mais ciumento.
Nossa, Márcia, não é o Libra que é o mais ciumento ou o Touro? Não, cada um tem a sua característica. O signo de Câncer ele tem dificuldade de soltar. Como é uma energia útero, então ele está sempre querendo trazer tudo para dentro do útero, simbolicamente, né? Então ele acaba tendo o excesso de controle. E aí a gente entende que é o lado negativo do canceriano é esse controle. E às vezes ele pode sentir muitas mágoas. Por que que ele traz essa imagem do caranguejo? Exatamente, né? O caranguejo, se você já viu um caranguejo, você vê que ele tem uma crosta dura, né? Não abre, ó, casca dura. E quando você abre o caranguejo, tem aquela meleca, que são as emoções. A gente vai trazer esse símbolo para dentro do signo de Câncer. E é exatamente, ele mostra para você a fisionomia dele, você sempre vai ver uma pessoa de estrutura, calma, sensata, mas você não consegue imaginar o que tem dentro dele. Aí a gente vai dizer que essa meleca do caranguejo, né? Tô toda emotiva. Tá acontecendo uma cena lá, olha, minha melhor amiga tá fazendo amizade com a outra amiga. Tá tudo bem, não tem nada de errado. Tá tudo errado. Porque para ele não é nada confortável. Quando ele está na função negativa, né, que são as emoções que ele tem lá na primeira fase da infância. Então aí a gente vai dizer que ele não está saudável. E aí quando eu guardo muita mágoa, né, olhando pela questão da psicossomática, aí a gente vai dizer que os nódulos começam a surgir no nosso corpo por eu querer controlar tudo e todos da forma que eu desejo, né? Então a gente olha que esse lado ele é negativo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e te vejo no próximo vídeo.